Olá pessoal, hoje é sexta-feira, 5 de setembro de 2025 e nossos amigos, Coronel Larry Wilkerson e Larry C. Johnson, estão de volta conosco. Sejam bem-vindos de volta. Oi, hoje é dia da camisa. O Coronel Wilkerson arrasando de novo, como sempre. Brilhando, é. Vou tentar conseguir um fundo que pareça Waikiki, ou melhor ainda, Waimea Bay. Pois é. Coronel, antes de começarmos a discussão, o senhor mencionou algo que disse no programa do juiz Knapp. Qual era o ponto que o senhor estava tentando destacar? Quero pedir desculpas aos seus ouvintes, aos ouvintes do Judge e a outros, por ter tirado uma conclusão precipitada, baseada em uma fonte que eu havia checado, de que a Assembleia Geral da ONU havia tomado uma decisão semelhante à de 1988 em relação a Yasser Arafat. Mudar para Genebra, para as sessões de abertura e permitir que os palestinos participassem, que é o que deveríamos fazer. Mas depois descobri que era uma informação falsa e que não era verdade. Ainda pode acontecer, mas não acredito que vá acontecer com este secretário-geral, porque basicamente ele é um covarde. Então vamos começar. Coronel, o que aconteceu com Donald Trump após a cúpula da SCO? Aqui está o que ele postou no Truth Social há apenas 3 horas. Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China mais profunda e obscura. Que eles tenham um futuro longo e próspero juntos. Donald Trump. Como você acha que ele se sente quando olha para Donald Trump e sua administração? Na sua opinião, como ele se sente neste momento? Qual deles? Você, coronel, eu lhe pergunto. Bem, quero dizer ponto para o Donald Trump, porque posso quase garantir a ele que, tirando o possível uso de armas nucleares, eles terão um futuro próspero e promissor. Triste dizer, não posso garantir ao Donald Trump que o país que ele representou terá esse mesmo futuro. Acho que, se for esse o caso, se é assim que ele está tentando nos mostrar, ele sente que Rússia e Índia agora estão, de alguma forma, mais próximas da China. Então, o que ele está fazendo para evitar isso? O que ele está fazendo para melhorar o relacionamento entre os Estados Unidos e esses países? Larry. Bem, nada. Quero dizer, ele é uma criança petulante, certo? Na sua conversa com Alex Cranor ontem, e o Alex eu acho ele ótimo, é um amigo, mas acho que ele dá ao Donald Trump muito mais benefício da dúvida do que deveria, achando que ele realmente entende o que está fazendo. Eu não acho que ele entende, porque esse tipo de comentário é simplesmente gratuito. O que isso conquista? Esse comentário é para promover uma relação mais próxima com a Rússia, Índia e China. É justamente o contrário. As observações dele me lembram um adolescente, menino ou menina, tanto faz, que terminou com um namorado ou namorada. Who's broke up with their, boyfriend or girlfriend, and now that boyfriend and girlfriend are going out with somebody else. E agora que o namorado ou namorada está saindo com outra pessoa, tudo que eles conseguem fazer é soltar comentários maldosos. Ah, sabe, aquilo foi a melhor coisa da sua vida, e agora você vai seguir em frente e, sabe, jogar praga nos dois, esse tipo de coisa. O que isso resolve? Nada. Mas toda, vamos chamar de ideológica, base da política neoconservadora em relação à China nos últimos 20 anos foi fundamentada em manter Rússia e China separadas e usar a Rússia como ariete, como uma cunha. Algo do tipo, podemos destruir a Rússia, podemos desmembrá-la, mas no fim das contas, o alvo é a China. E talvez seja aí que eu possa dizer que já se passaram 10 anos. Mas o Trump está caindo nessa armadilha. Em vez de dizer, ei, vamos encontrar uma maneira de todos trabalharmos juntos, quero dizer, para ser genuinamente o presidente da paz, não é isso que ele está fazendo. Ele basicamente está lançando esses insultos baratos e infantis contra esses países. E você sabe, a reação do Putin à verdade anterior é assim que o Trump chama, verdades.
Sabe? Aquelas em que ele disse que todos estavam conspirando contra os Estados Unidos. Putin só disse, esse Trump, ele é um piadista. Sabe? Foi só uma tentativa de humor dele. Eles simplesmente ignoraram. Sim, ele disse que eles estão conspirando. Pode falar, coronel. Eu só ia acrescentar que concordo com o que o Larry acabou de dizer. Só acrescentaria que ele deveria ter incluído mais pessoas na saudação. Havia 10 países ali e também observadores, como o Afeganistão. Todos eles estão em uma situação melhor. Todos eles estão em uma situação melhor do que nós, neste momento. E nós estamos rapidamente ficando cada vez piores. Então você deveria ter estendido seus parabéns, por assim dizer, a todos esses países, do Quirguistão ao Paquistão, a Mongólia ao Afeganistão, aspirantes, todo o conjunto PRACES da OCS. Parece, coronel, que de alguma forma é muito mais complicado do que parece. Porque você olha para a Índia. Você acha que a agenda em relação à Índia, a política em relação à Índia por parte do governo Trump, é de alguma forma complicada, conectada à política tarifária, ou tudo gira em torno do caso da Ucrânia? Eu não sinto que tudo se resume ao caso da Ucrânia. O que você acha sobre isso? Minha opinião pessoal é que quase desisti de tentar entender o que se passa na cabeça do Trump. Quero dizer, é simplesmente confuso demais. Se eu conseguisse entrar nela, ia querer sair imediatamente, tenho certeza disso. Acho que tudo gira em torno da Rússia. E acho que ele vê a Índia como tendo sido desleal, por assim dizer, porque eles não vão se afastar do petróleo russo e não vão se afastar, me disseram agora, nem mesmo a Marinha de novo. A Marinha estava se aproximando, tão devagar quanto precisava, porque Delhi não gostava muito da Marinha dos Estados Unidos, porque eles preferem, francamente, navegar com a Marinha dos Estados Unidos no Oceano Índico. Eles adoram a Marinha dos Estados Unidos no Oceano Índico. Pelo menos é o que todos os marinheiros que conheço me dizem, sejam eles da aviação naval, de superfície ou o que for. É uma relação muito próxima em um oceano muito difícil e complexo. Agora eles estão até voltando para onde estavam antes. E assim a Rússia nos passou a perna, por assim dizer, em relação à Índia. E acho que isso deixa o Trump muito irritado. Larry, parece que o governo Trump está dividido em diferentes facções. E essas facções não estão se ajudando. A comunicação entre essas facções não é muito boa. Você acha que, afinal, o próprio Donald Trump está por trás de uma das decisões mais importantes em relação à Rússia e à China, no caso da Ucrânia? Sua pergunta parte do pressuposto de que Trump está realmente pensando de forma estratégica. Agora, eu tenho alguns amigos, e nós discordamos nesse ponto. Um deles acha que, na verdade, Trump tem um plano, está seguindo esse plano e sabe o que está fazendo. Eu não acho que ele saiba. É algo muito emocional. Sabe, se você observa o que ele diz, outro dia, por exemplo, ele estava, por um lado, criticando a Rússia, a Índia e a China, mas depois fala sobre como eles são grandes amigos dele. Eles não conseguem deixar de gostar de mim. E sabe, parte disso também são as coisas ignorantes que Trump fala, que mostram total falta de compreensão da história. Por exemplo, em relação à Índia e ao Paquistão, Trump não entende o longo relacionamento que os Estados Unidos mantêm com o Paquistão, especialmente através da CIA e do ISI, que remonta a mais de 65 anos. Com a base de U-2 localizada no Paquistão, e o país sempre desempenhando um papel muito importante nas operações secretas da CIA, primeiro na Guerra do Afeganistão, nos anos 1980, e depois novamente quando voltamos à guerra no Afeganistão após 2001. Sem compreender isso, é importante notar que a Índia, durante todo esse tempo, buscou um relacionamento com a então União Soviética. Eles queriam manter relações amistosas com o Ocidente.
mas na verdade tinham uma relação estratégica com a União Soviética. Ou o comentário de Trump outro dia sobre todo o sangue e sacrifício que os Estados Unidos derramaram na Segunda Guerra Mundial para derrotar os japoneses. Novamente, na Segunda Guerra Mundial, os fatos são estes. A Segunda Guerra Mundial começou para a China em 1938, quando os japoneses começaram a atacar, e os Estados Unidos não fizeram absolutamente nada para se manifestar ou protestar contra o que o Japão estava fazendo com os chineses, em primeiro lugar. Em segundo lugar, 70% das forças militares japonesas durante a Segunda Guerra Mundial estavam na China. Eles não estavam no Pacífico, estavam na China. Então a China estava lutando contra 70%, bem mais de 2/3 do exército japonês. E como consequência disso, enquanto os fuzileiros navais, soldados e marinheiros dos Estados Unidos no Teatro do Pacífico, 110 mil militares americanos morreram no Pacífico de janeiro de 1942 até agosto de 1945, os chineses perderam 3,5 milhões. Então, obviamente, a capacidade dos chineses de manter a maior parte das forças japonesas ocupadas durante a Segunda Guerra Mundial foi, na verdade, o que permitiu que os Estados Unidos prevalecessem. Se for para agradecer alguém, deveríamos ter agradecido aos chineses, e não o contrário. Mas, novamente, isso volta à ignorância de Trump, à falta de curiosidade e ao fato de que ele adquiriu seu conhecimento sobre a Guerra do Pacífico assistindo John Wayne em Areias de Iwo Jima. Eu só acrescentaria que a maioria dos americanos, lamento dizer, provavelmente está na mesma situação que o Larry acabou de atribuir ao Trump. Agora, admito que só foi feito, e foi Chiang Kai-shek e suas forças que provavelmente causaram mais danos aos japoneses, porque o pessoal da Longa Marcha, os que acabaram triunfando na China, evitavam as batalhas sempre que podiam, pois queriam conservar suas forças para a luta interna na China. Uma motivação compreensível para um grupo guerrilheiro. Mas ainda assim, como Larry disse, a China fez muita coisa que tornou nossa guerra no Pacífico muito mais fácil, assim como os russos fizeram na frente ocidental. E os americanos precisam acordar. Não adianta nada conhecer uma versão patriótica da história, que é uma mentira descarada. Sim, e além disso, voltando à história, quem estava fornecendo para a China? Quem era o principal fornecedor da China para mantê-los no jogo militarmente? Eram os soviéticos, os russos. Então nossa falha em entender a história e valorizar esses relacionamentos com esses países vem de muito tempo atrás. E mais uma vez, deixamos de levar isso em consideração. Coronel, tivemos Kaja Kallas dizendo que sente que Rússia e China acham que venceram a Segunda Guerra Mundial. É de certa forma impressionante que ela nem saiba a história do que aconteceu e esteja tentando reescrever ou manipular a história. Quem vai acreditar nisso? Ela tem um público específico que está tentando atingir? E quem... Desculpe, perdi de quem você estava falando. Kaja Kallas. Ela é europeia. Kaja Kallas. Ah, entendi. A europeia, sim. Entendi. Eu estava tentando descobrir se você estava falando da Úrsula ou... Não, Kaja Kallas. Bem, quero dizer, todos nós temos nossos mitos. E todos temos, especialmente, nossos mitos nacionais. E grande parte da história dos Estados Unidos é um mito. E isso não é tão ruim quanto pode parecer se você pensa que mito é o mesmo que mentira. Porque todo mundo tem um mito nacional. Todo país, eu arriscaria dizer, tem algum tipo de mito nacional. Esse mito você consulta quando tem problemas, especialmente problemas de consciência. E quando você tem problemas de segurança, você volta a esse mito. Né? É algo muito poderoso na história. Mas se você contamina esse mito a ponto de os outros olharem para você, como olham agora, como um pária, cujo único propósito na vida é tornar a vida deles miserável,
ou até mesmo matá-los por meio de sanções ou ação militar, como aconteceu em alto mar, contra toda e qualquer parte do direito internacional que ainda existe, recentemente na costa da Venezuela, então seu mito começa a ser contaminado. Quanto mais seu mito se baseia em mentiras, e mito e mentira não são a mesma coisa, mas quanto mais o seu mito nacional se baseia em mentiras, e outras pessoas intuem ou sabem disso por meio de suas próprias pesquisas e estudos, elas não são burras em outros países. Invariavelmente, eles são mais inteligentes do que nós hoje em dia. Quanto pior for sua posição no mundo em relação a eles, e em última análise, em relação a si mesmo, pior você estará. O Dan Grazer publicou um artigo agora que eu concordo 100%. 15 anos atrás eu não teria dito isso. Acho que ele está no Stimson. E o artigo dele argumenta que a China não tem interesse em usar força contra Taiwan. E somos nós que estamos dizendo que esse é o caso. Isso está absolutamente certo. E eu não teria dito isso há 10 ou 15 anos, quando eu simulava esse cenário praticamente todo ano, com todas as escolas de guerra conjuntas. O motivo é simples. A China está vencendo. E não há como eles quererem colocar essa vitória em risco com uma guerra que poderia trazer à tona o que eu acho que a SCO foi em parte criada para evitar. Poderia provocar o uso de armas nucleares por um império em decadência. Porque ninguém ganha com isso. Nem os chineses, provavelmente nem o mundo. Então eles não querem uma guerra. É meio parecido com o Putin, mas são circunstâncias diferentes. Ele está ganhando. Ele não quer um cessar-fogo. Ele quer completar o trabalho de destruir a capacidade militar da Ucrânia de travar guerra para sempre. Ele quer isso feito. E ele quer que os nazistas sumam e mais algumas outras coisas também. A China está nesse mesmo tipo de situação. Não está travando uma guerra, a menos que você considere a situação econômica uma guerra. Mas está ganhando. E por que você iria querer entrar em guerra por causa de Taiwan se está ganhando? Porque, inevitavelmente, como disse Sun Tzu, Taiwan será uma parte material da China. Larry, o que podemos aprender com Washington? Na minha opinião, precisa haver algum tipo de grande discussão sobre qual será o futuro dos Estados Unidos. Como eles querem que os Estados Unidos sejam num futuro próximo? Eles vão continuar com esse tipo de conflito político e militar com Rússia, China, Irã e Venezuela? E o que está acontecendo? Muitas pessoas estão argumentando que o caso da Venezuela é uma espécie de falsa bandeira e uma distração do que está acontecendo com os arquivos Epstein. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Admiro seu otimismo em acreditar que alguém está pensando no futuro e tendo um pensamento estratégico. Eu não vejo nenhuma presença de compreensão estratégica. É muito mais um sistema reativo que responde ao que frequentemente está nas notícias. Bem, você tem duas coisas. Você realmente tem essa burocracia do Estado profundo, e ela não está confinada apenas ao governo, porque também está conectada à indústria de defesa, está conectada à mídia, mas todos eles têm seus próprios objetivos. Agora, tenho certeza de que Trump não é consultado sobre isso. E quase não importa quem é o presidente. As coisas simplesmente continuam avançando. De novo, ainda não tenho certeza. Porém, se isso é uma visão estratégica, porque se estivéssemos pensando do ponto de vista da estratégia, teríamos uma indústria de defesa que realmente produziria sistemas de armas relevantes, que não fossem extremamente caros e quase impossíveis de substituir. Acho que existe esse grupo mais radical que está determinado a desmembrar a Rússia. Esse ainda é o objetivo número 1 e depois eliminar a China. Basicamente é isso. Agora, você tem algumas evidências interessantes, vou chamar de circunstanciais disso. Você sabe o tamanho da Embaixada dos Estados na Armênia? A Armênia é um país minúsculo, quer dizer 2,8 milhões de pessoas. Sem ofensa aos armênios, ok? Mas assim como a Geórgia tem menos de 3 milhões. Então, Geórgia, Armênia e Azerbaijão.
A Armênia tem a maior embaixada dos Estados Unidos per capita no mundo. Em outras palavras, o que quero dizer com isso é que o número de diplomatas americanos nessa embaixada é de 14,3 por 100 mil habitantes na Armênia. O quê? 400? Você está brincando comigo? E ainda assim você tem que perguntar, bem, o que eles estão fazendo lá? Bem, eu garanto para você, e isso não é baseado em nenhuma informação confidencial que eu já tenha recebido, tá? Mas apenas analisando a situação. Eu garanto que há uma presença da CIA lá. Uma das tarefas e missões deles é mirar na Rússia e a outra é mirar no Irã. É por isso que existe essa enorme embaixada com tantos americanos. Então isso volta ao fato de que em vez de o Trump chegar e realmente definir o tom de qual será a política externa, ela está sendo definida para ele em muitas dessas áreas cruciais. Volte e pergunte a si mesmo, quando foi que o senso comum nos Estados Unidos de repente mudou e se tornou tão anti-China? Porque não era assim há 20 anos, 25 anos. Mas você sabe, em algum momento entre George W. Bush e Barack Obama, de repente virou, temos que parar a China e a China está tentando tomar Taiwan. Depois da Praça da Paz Celestial, foi em 90, 91, eu me lembro que a reação nos Estados Unidos na época foi de certo choque, mas nem isso transformou a situação no que é hoje, com esses comentários rotineiros do tipo, você vai entrar em guerra com a China e a China é inimiga. Toda atitude se tornou de confronto em relação à China. Então, isso não me mostra nenhum tipo de pensamento estratégico. Eu acrescentaria que a embaixada em Beirute se encaixa na mesma descrição. Exatamente a mesma descrição. Mas é proteger o que o meio. Acho que o Sul é muito importante para a Rússia. Hoje há um fórum chamado Fórum Econômico Oriental, e Putin falou sobre as principais preocupações da Rússia. Perguntaram a ele sobre o leste e o oeste do país. E ele disse que não é só o leste e o oeste, mas também o sul. A Rússia está muito preocupada com o que está acontecendo lá. Acredito que ele esteja falando sobre a Armênia e o Azerbaijão, que participaram da cúpula da OCS. Como você vê isso, Larry? Coronel, o Larry mencionou a embaixada dos Estados Unidos na Armênia. Como você vê esses dois países? Você acha que eles seriam tão tolos a ponto de seguir por um caminho que levou a Ucrânia à situação em que se encontra agora? Provavelmente com base em quanto dinheiro recebem de quem, pelo menos inicialmente. Depois será o interesse nacional, se tiverem algum bom senso. Isso me faz lembrar do livro de Hugh Pope, Sons of the Conquerors. Não sei se você já leu, mas ele era basicamente um linguista, entre outras coisas, e um viajante do mundo. O livro é essencialmente sobre a similaridade das línguas de origem túrquica. Ele também é um linguista, de mais ou menos Ankara até a província de Xinjiang. E como ao longo da história, por 2.000, 3.000 anos, era possível fazer comércio e negócios de forma bastante livre e eficiente por toda essa região, porque todos se entendiam fundamentalmente. Eles podiam falar línguas diferentes no livro, mas se entendiam porque todas eram de origem túrquica. Bem, nesse livro, o ponto central são cerca de 16 páginas de fotografias. E uma dessas fotografias mostra paraquedistas americanos, e está legendada assim, aterrissando perto do Mar Cáspio. E embaixo diz, militares dos Estados Unidos, pela primeira vez que se tem notícia na história, aterrissam na Ásia Central. E eu escrevi na margem um momento histórico, porque esse é o primeiro esforço para desacelerar a transferência de poder do Ocidente para o Oriente. E claro, é um lugar muito crítico, porque naquela época, e especialistas em petróleo me dizem que isso ainda é verdade. Sob o Cáspio, há petróleo e metano suficientes para abastecer a Ásia Central e grande parte da China, em termos de necessidades energéticas, pelos próximos 100 anos. Agora, isso não diz nada sobre mudança climática, mas é uma parte do mundo muito, muito importante. E as pessoas que vão controlar isso são aquelas que sabem,
fundamentalmente dessa importância. Mas mais importante ainda, tem os meios e a perspicácia estratégica para fazê-lo. E como o Larry acabou de dizer, esse não é o império. Larry, aqui está um dos resultados, um dos pontos principais e importantes da cúpula da OCS, que foi esse gasoduto. Ontem eu soube que Andrei Martyanov mencionou que está sendo construído um terceiro gasoduto entre a Rússia e a China. E o que aconteceu na Fox News foi que eles noticiaram dessa forma. É assim que a Fox News está falando sobre o gasoduto. Putin está construindo um grande oleoduto para a China. Ele deve ser concluído na próxima década e fornecer 15% da energia. Rússia e China estão se aproximando. Alguém tem que bombardear isso. William Hearst, qual era o nome dele? William Randolph Hearst. Sen, cidadão Kane, e Valery Zyrtorth. Ele está vestido como a Fox. Sabe, Jesse Waters é um idiota para ser educado. O mundo está deixando os Estados Unidos para trás. A China está nos superando tecnologicamente. Sabe, se você tivesse aquele vídeo do Trump outro dia em que ele disse: "Ah, nós somos os maiores, somos os mais quentes, somos os melhores, não existem outros países. Ah, somos tão maravilhosos." E é tipo, cara, se os Estados Unidos são tão incríveis, por que você teve que depender da Rússia por 20 anos para levar sua bunda até a estação espacial? Perdemos a capacidade de lançar foguetes que pudessem levar astronautas até a estação espacial e trazê-los de volta em tempo hábil. Agora, comemoramos. Ah, sim, nós os trouxemos de volta, porque o Elon Musk desenvolveu essa capacidade. Elon Musk developed the capability. He's a South African, last I checked. Ah, ele é sul-africano, da última vez que verifiquei. Então essa constante autoilusão de que a América é a maior, a melhor, e ignorar o que está acontecendo na China, eles construíram a ponte mais alta do mundo em um período muito curto de tempo. Eles têm trens de alta velocidade que conectam suas cidades. Não é apenas uma cidade magnífica. Eles têm várias cidades magníficas que são simplesmente incríveis, tanto em beleza quanto em tamanho. E, em vez de acordarmos e pensarmos, sabe de uma coisa? Os chineses passaram por uma transformação ao longo dos últimos 50 anos. Acho que não há nada na história que se compare a isso. Nossa recusa em aceitar e reconhecer isso pelo que é, um verdadeiro gênio, faz com que continuemos a menosprezar. Instead, we continue to disparage it, and Mao Zedong killed a lot of people. They've got some bad things. Mao Zedong matou muita gente. Eles têm algumas coisas ruins. Mas olha, nós também temos coisas ruins na nossa história. A gente só gosta de dar uma maquiada e ignorar. Sabe, não foram os chineses que vieram aqui, e quando estavam justificando matar as tribos americanas, fomos nós. Então, em vez de ficar remoendo o passado sobre quem foi pior, vamos olhar para onde estamos agora. Quem está fazendo o quê? E os chineses estão avançando muito. Eles não estão parando de construir uma sociedade que agora tem alfabetização universal. Os Estados Unidos costumavam ter isso. Agora estamos com 79% de alfabetização. Então eu só observo esse tipo de mesquinharia e infantilidade por parte do Donald Trump. E só, sabe, acho que ele está nos levando na direção errada. He's taken us in the wrong direction, I think. Coronel, como o senhor avaliou o desfile militar chinês? E qual foi a importância dele? Eles realmente querem? Porque quando olhamos para a grande mídia no Ocidente, parece que veem a China como uma ameaça. Mas a mensagem do líder chinês, do presidente chinês, foi de que precisamos escolher entre guerra e paz, entre cooperação e confronto. Ele não falou nada sobre novos conflitos ou sobre entrar em guerra com os Estados Unidos ou qualquer outro país. Tudo gira em torno das capacidades de defesa deles. E aqui está o que o embaixador dos Estados Unidos na OTAN disse na Fox News.
Esses outros países estão tendo que responder. E você sabe, a China, eu vou observar, a maior parte do equipamento militar que eles exibiram nesse desfile era tecnologia provavelmente roubada dos Estados Unidos ou de nossos aliados. E você sabe, eles não conseguiriam lutar contra os Estados Unidos, mesmo se tentassem. Nós somos a única superpotência mundial, com a maior e mais forte economia, e é isso que precisamos continuar sendo. Precisamos continuar investindo em TDF, e também precisamos garantir que podemos proteger do sonho americano sozinho. Por que é que os Estados Unidos precisam cá com fantastias? Bem, é absolutamente absurdo o que ele acabou de dizer. E eu tenho vergonha de que ele seja nosso embaixador lá. Sério, eu tenho vergonha. E deixe-me acrescentar ao que o Larry estava dizendo, com o qual eu concordo. Mas também é verdade que de Dushanbe a Samarcanda, parece que os melhores hotéis do mundo agora, por exemplo, estão nessas cidades. Eu não me importo se eles têm líderes autoritários ou não. O progresso que eles estão fazendo é fascinante. E eventualmente, provavelmente, o povo vai ficar com uma fatia um pouco maior disso. Não sei ao certo, mas espero que sim. Mas isso está acontecendo em toda a Ásia Central. A força motriz disso é a China, e você está absolutamente certo. Eles não querem uma guerra. Por que diabos, a maior economia do mundo, vamos deixar isso claro, não são os Estados Unidos da América. Eu posso te mostrar uma centena de parâmetros diferentes que provam isso. Tudo, desde 1 milhão de estações de recarga na China, até uns 60 avos disso nos Estados Unidos. Eu poderia falar como o Larry disse sobre o trem de alta velocidade, que nós não temos nenhum e que conecta praticamente todos os lugares importantes na China. As pessoas podem viajar nele, ter uma viagem decente e uma refeição decente, e chegar ao destino e voltar em, o quê? 1/3 do tempo que levamos até mesmo no Amtrak, a Acela, que está bem deteriorado, de Washington a Nova York e Boston. Acredite, eu sei, eu ando nele. Eles nem conseguem atingir a velocidade máxima porque o leito da ferrovia está tão ruim. Seria perigoso fazer isso. Precisamos acordar e sentir o cheiro do café na cozinha e das rosas do lado de fora da janela. Eles estão vindo da China, não do que estamos fazendo. E vou dizer isso de forma bem direta. Quando você precisa protestar tão vigorosamente sobre a dominância americana, olhe para os seus pés e para o seu traseiro, porque essa dominância não está presente. Sim, acabei de postar no chat para você, Nima. Coloquei lá um vídeo do YouTube que compara as paradas chinesa e russa. A parada de 9 de maio na Rússia, a parada de 3 de setembro na China, com aquele fiasco de 4 de julho que o Trump organizou. O que você vê tanto nos militares chineses quanto nos russos é atenção aos detalhes, onde a cadeia de comando deixou claro que de cima a baixo todos iriam marchar com precisão. Eles iriam se vestir adequadamente. Iriam deixar tudo polido. E não estamos falando de um grupo de 25 ou 50 pessoas, literalmente, provavelmente mais de 10 mil na China outro dia, e mais de 5 mil na Rússia em 9 de maio. E então, quando você assiste ao que estava sendo considerado como Ordem Unida nos Estados Unidos, eles estavam marchando fora de compasso. Os uniformes eram, sabe, eles não tinham uniformes de gala. Estavam usando suas fardas de serviço. E vários estavam acima do peso. É nisso que nos tornamos, uma piada. E você diz, bem, qual é a importância de todo mundo poder se alinhar e marchar em uníssono? Não era só marchar. Aquilo era coreografado, meio como montar um espetáculo da Broadway, onde os dançarinos precisam fazer certos movimentos. E o tipo de movimento que os soldados faziam na marcha, aquela passada de ganso, perna para fora, pausa, vá até sua garagem ou para fora e tente fazer isso. Veja quanto tempo você aguenta por 5 minutos. É exaustivo pra caramba, é o que é. Então isso é só mais uma demonstração, se quiser, de que Rússia e China realmente se importam. Os Estados Unidos, nós não. Deixe-me acrescentar a isso, Nima,
que recebi uma mensagem de um amigo na Polônia que disse: "Estamos recebendo tanques Abrams", ou "Temos tanques Abrams". Não me lembro qual dos dois. Mas ele perguntou: "O que você sabe sobre isso?" E eu disse: "Bem, vocês têm, ou vão conseguir, caminhões-tanque de 5.000 galões, ou pelo menos de 2.500 galões. Porque é preciso um caminhão-tanque de 5.000 galões para acompanhar cada 2 Abrams. É essa quantidade de combustível que eles consomem." Ele ficou chocado. Eu disse: "Não, é essa a quantidade de combustível que eles consomem. Nós requisitamos todos os caminhões-tanque de 2.500 e 5.000 galões que conseguimos. Os japoneses ajudaram muito para conseguir fazer aquele deslocamento no deserto na Primeira Guerra do Iraque." Caso contrário, não poderíamos ter ido lá. Eu disse então: "Se você vai lutar, isso é na Polônia, certo? Se você vai lutar no deserto contra uma força blindada iraquiana, e você tem um alcance 1.000 metros maior que eles, ou seja, quando você os alcança a 3.000 metros, você pode matá-los, e eles precisam chegar a 2.000 metros para te matar, e mesmo assim não são tão bons nisso, você está com problemas. Se esse é o cenário, onde está o deserto na Polônia? Então, sabe, o que é gato por lebre para um, é alegria para outro, imagino. Mas em termos de equipamento militar, a maioria das nossas coisas está virando gato por lebre." Larry, aqui desse vídeo, sobre o qual me sei falando. I mean, look at the U.S. on the right. Just Quer dizer, olhe para os Estados Unidos à direita. Só. yeah. I mean, it's just Sim, quero dizer, isso só reflete uma atenção aos detalhes por parte da liderança militar, tanto da Rússia quanto da China, e a falta de atenção aos detalhes por parte dos oficiais do Exército dos Estados Unidos, Corpo de Fuzileiros Navais, etc. Sabe, eu estava ouvindo Doug McGregor contar uma história sobre quando ele era cadete em West Point. E um cara que depois se tornou, ele é conhecido como George da Selva, General Juwan. E sim, o Larry sabe de quem estou falando. Ele era major naquela época, e entrou e descobriu que eles tinham uma toalha que não estava dobrada corretamente. Pense nisso. Ele chamou a atenção para o fato de que um dos cadetes não havia dobrado a toalha corretamente. Mas o ponto dele era: senhores, os detalhes importam. Se vocês não criarem o hábito de prestar atenção aos detalhes, à preparação e de fazer as coisas corretamente, então, quando forem colocados em uma situação real que pode envolver combate, vocês vão recorrer ao que foram treinados para fazer. Se foram treinados a ignorar detalhes, vão acabar ignorando detalhes importantes e provavelmente acabarão mortos. Não estou apenas fazendo críticas baratas do tipo: "Ah, não éramos bons em coreografia." Não, isso é sintomático. Reflete um problema maior dos Estados Unidos. Nima, vou acrescentar que o General Bruce Clark passou a saber muito bem quem foi o verdadeiro herói da defesa dos Estados Unidos em St. Vith e da defesa contra a contraofensiva alemã nas Ardenas em 1944 e 1945. 3, na verdade, 2 exércitos blindados, um exército Panzer Grenadier. Clark, quando era general 4 estrelas, era o que chamamos de comandante do comando do Exército Continental. E ele costumava andar pelos quartéis e simplesmente olhava para um tenente que passava por uma bituca de cigarro. Se aproximava do tenente e dizia: "Tenente, tá vendo aquela bituca de cigarro ali? Não vejo nenhum soldado raso por perto para pegá-la." Você provavelmente deveria se abaixar e pegar isso. Se você não fizer, eu vou. Mas se eu tiver que fazer, você vai levar uma bronca como nunca levou antes.
Nenhum detalhe, por menor que fosse, escapava à atenção do General Clark. E é disso que o Larry está falando. Nós não fazemos mais isso. Nossos generais nem sequer andam por aí procurando bitucas de cigarro. Eu sei que isso é só uma metáfora para o fato de que nossos generais estão perdidos na busca por um emprego pós-aposentadoria, 6 ou 7 dígitos, e perdidos na política no topo durante todo o tempo em que estão de uniforme. Não temos um general no exército dos Estados Unidos, Nima, que eu seguiria até uma espelunca. Larry, você não mencionou o caso da Venezuela. Qual é a sua opinião sobre isso? Vimos novas imagens que mostram 2 caças F-16 voando diretamente sobre o USS Jason. O que está acontecendo no Mar do Caribe e o que eles querem da Venezuela? Bem, vamos separar o que estão nos dizendo, mas também levantar a questão. Isso é verdade? Já ouvi alguns sugerirem que o que estamos vendo é uma imagem gerada por IA. Pode ser. Mas é aí que a história não faz sentido. Ok, então é um desses barcos rápidos, sabe? Com 3 motores de popa, e eles estão indo da Venezuela para os Estados Unidos com drogas. Como é que vão reabastecer esses motores? Porque esses motores de popa não vão aguentar. Provavelmente funcionam por cerca de 1 hora, talvez 2. Eles vão precisar de mais combustível. Bem, eu não vi nenhum petroleiro, sabe, um navio-tanque passando para eles encostarem e abastecerem. E não é como se houvesse postos de gasolina flutuantes no Caribe ou no Golfo do México ou Golfo da América. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o objetivo do tráfico de drogas é transportar drogas, entorpecentes, drogas. Havia 11 pessoas a bordo do barco. Não havia espaço para as drogas. E rotular o Maduro como um grande chefão de cartel é simplesmente absurdo. Veja, minha empresa de consultoria, a Berg Associates, no nosso auge éramos 3 sócios. Meus outros 2 sócios, um tinha sido chefe de operações internacionais da DEA e o outro comandava operações secretas de lavagem de dinheiro na cidade de Nova York para a DEA. Nosso primeiro caso foi o caso de lavagem de dinheiro russo no Bank of New York. Então, trabalhamos em casos de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Não é assim que esses cartéis operam, enchendo um barco desse jeito. Sabe, talvez isso fosse o caso nos anos 1980 com Miami Vice, mas não é assim hoje em dia. Mas a questão mais ampla, e a que acho tão perturbadora, é que isso foi um ato de se aconteceu. E se realmente matamos aquelas pessoas, é um ato de assassinato. É um crime. Veja, se eles realmente estão traficando drogas e você avista o barco, a primeira coisa a fazer é tentar pará-lo e abordá-lo. Agora, se eles começarem a atirar em você, se começarem a disparar contra você, ok, aí entra em cena uma regra de engajamento e você pode revidar. Seria apropriado revidar e matá-los. Mas não foi isso que aconteceu aqui. Não vimos nenhuma evidência de que aquele barco representava qualquer tipo de ameaça à vida de qualquer militar ou agente da lei dos SOS. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E mesmo assim nós os matamos primeiro. Desculpe, sabe, outra coisa que fiz ao longo de 23 anos foi roteirizar exercícios de contra-terrorismo por JSOC. E nunca vi, em 253 exercícios dos quais participei roteirizando e executando, uma única regra de engajamento em que a Delta Force, o SEAL Team 6 ou o 75th Rangers tivessem permissão para atirar em pessoas desarmadas, pessoas que não tinham atirado neles. As regras de engajamento sempre foram bastante rígidas. Então, isso é como dizer que está tudo bem matá-los só porque achamos que são maus. Então, tudo isso fede. Acho que isso faz parte de algo mais amplo, a renovação da tentativa fracassada de Trump em seu primeiro mandato de destituir Nicolás Maduro por meio de uma revolução colorida. E essa é a próxima tentativa disso, para forçá-lo a sair e tomar o controle do petróleo venezuelano. To force him out and get control of Venezuelan oil.
Nima, deixe-me apenas acrescentar que ou Larry está certo ao dizer que isso é uma possível quimera visual. Quimera, seja lá como se pronuncia essa palavra. Recentemente me ensinaram como se diz, que foi montada para assustar outras pessoas que possam desafiar o que estamos dizendo sobre tráfico de drogas e afins. Ou, como Larry indicou, é uma violação completa e absoluta do direito internacional, do direito interno e das regras de engajamento sob as quais o exército em que servi sempre operou. É inconcebível pensar que eles teriam feito algo como o que aquele vídeo mostra, porque é tão ilegal e, além de tudo isso, é antiético e imoral pra caramba. Não está de acordo com a forma como qualquer exército, muito menos o exército do Império, o exército americano, deveria operar. E eu concordo com o Larry que toda a forma como eles descreveram, a pintura, os motores, o tamanho do barco e o número de pessoas a bordo, não condiz com o tráfico de drogas. Eu trabalhei com os cubanos no Estreito de Mona. Trabalhei com a guarda costeira e com os militares dos Estados Unidos que estavam lá em contato com os cubanos. E eu não sei se isso mudou milagrosamente, mas em muitos casos, eles realmente tinham dificuldade para pegar os barcos que de fato transportavam drogas, porque eram barcos enormes, muito rápidos, com grande capacidade de combustível, chamados de cigarette boats no jargão, que cruzavam o mar relativamente calmo a 90 nós e até 60 ou 70 nós em mar de força 3 ou 4. Então isso simplesmente não condiz com o que vimos. E a outra coisa que encontramos foram esses submarinos que eles estavam construindo. Eram submarinos pequenos, com apenas uma ou duas pessoas a bordo, e o resto era cocaína ou outra coisa. Eles estavam contrabandeando debaixo d'água, por assim dizer, quando se moviam, mostrando o medo que sentiam naquela época. Nós realmente apertamos o cerco, tanto no lado do Pacífico, quanto no lado do Caribe, o que pode ser chamado de taxa de interceptação dos Estados Unidos de 10% a 11%. Bem, adivinha o que aconteceu quando fizemos isso? Você sabe para onde eles foram? E um dos meus fuzileiros apontou isso para o comandante do Comando do Atlântico, quando ainda existia o Comando do Atlântico. Tivemos um seminário lá. Se você fizer isso, se realmente fechar e tomar de 10 a 11%, o que nunca conseguimos em nenhum dos lados, Atlântico ou Caribe e Pacífico, Golfo do México e Pacífico, então você vai forçar que a rota suba por terra no México. Foi isso que aconteceu. E nós contaminamos o México para valer. Foi isso que eles fizeram. Então todo esse esforço de guerra às drogas é uma farsa em muitos aspectos. E somos nós que a tornamos uma farsa. Isso não é só farsesco, mas é incompreensível que tenhamos feito isso. A não ser que, como Larry disse, seja só um vídeo falso para assustar pessoas que possam achar que é real. É a única explicação que consigo imaginar. E vamos encarar outra coisa também. Eu não sei muito sobre Trinidad, mas pelo que entendo de pessoas que sabem, e Larry, talvez você possa comentar sobre isso, a principal fonte de renda deles é o tráfico de pessoas, não o tráfico de drogas. Então, se essas pessoas, caso isso realmente tenha acontecido, por mais inconcebível que seja, se essas pessoas foram mortas e eram pessoas sendo traficadas, caramba! Essas são apenas pessoas inocentes que provavelmente pagaram $2.500 para entrar naquele barco e fazer uma pequena viagem até outro lugar, onde seriam pegas por outros indivíduos igualmente sem escrúpulos, levadas até o Darien Gap ou algo assim, e inseridas no fluxo de tráfico do sul para o norte. Estamos matando esse tipo de gente? Bem, o Bibi está fazendo isso em Gaza todo santo dia, com 5 vezes mais pessoas. Então é assim que vamos travar guerras no futuro. Isso não é um bom desenvolvimento. Larry, ontem estávamos conversando. Eu estava conversando com Richard Wolff e Michael Hudson. E o Michael Hudson apresentou uma ideia muito interessante sobre o barco. Ele disse que talvez tivessem arquivos do Epstein no barco. É. Sim, eu só.
De novo, estamos sendo alimentados com uma história. E o que é isso? Nós nos tornamos, sabe, para citar a música do Pink Floyd, ficamos confortavelmente entorpecidos com o governo matando pessoas. Vamos lembrar, se Trump fez, se isso realmente aconteceu, se eles realmente mataram essas pessoas naquele barco, Trump não foi o primeiro. Barack Obama fez isso com Anwar al-Awlaki, sabe, um cidadão americano. Eles mataram o filho dele também. E foi justificado. Achamos que eles são uma ameaça ou não gostamos do que estão dizendo. Sabe, eles não estavam apontando uma arma para ninguém e não tinham plantado nenhuma bomba. Mas, de novo, então é isso. Vamos aceitar que George W. Bush podia fazer, Barack Obama podia fazer, Donald Trump podia fazer, Joe Biden podia fazer. Sabe, tudo bem. E o Congresso fica sentado, sem fazer nada. Na minha visão, isso é o uso ilegal da força. This is the illegal use of force, in my view. Tivemos uma discussão muito reveladora, e acho que foi no final de 2001, talvez no início de 2002, pode ter sido em janeiro de 2002, e quase todo mundo no complexo de segurança estava envolvido, incluindo muitos membros da inteligência e também a liderança do INR no Departamento de Estado. E discutimos exatamente sobre isso. E discutimos sobre o desejo do Tenet. Mesmo naquele momento, ainda não tínhamos certeza se queríamos fazer isso, de armar o Predator. E agora temos Reapers, Predators, temos todo tipo de coisa por aí que são assassinos silenciosos e muito letais. Muito letais. Alguns de nós previam que chegaríamos ao ponto em que essas coisas seriam tão utilizáveis. E no caso do Obama, como Larry apontou, era tão distante, por assim dizer, tão longe, que essas armas acabariam se tornando a escolha preferida. E elas violariam tudo o que a Constituição representa sobre o uso da força, quem autoriza e quem não autoriza, e acabariam levando a mortes que provavelmente nenhum de nós no futuro gostaria de ver. E acho que é mais ou menos onde estamos agora. E quando você tem alguém como o Hegseth, que não faz ideia do que estou falando, mas tem todas as ideias sobre masculinidade, patriotismo, cristianismo e todas as outras coisas que ele defende, você está duplamente condenado. E acho que é esse o ponto. Larry C. Johnson fez uma coletiva de imprensa na China, na noite de terça-feira, se não me engano, falando sobre as últimas notícias, os desenvolvimentos mais recentes em relação à Ucrânia. O que ele disse à imprensa? Quais foram os principais pontos que ele tentou destacar? Bem, ele fez uma variedade de pontos. Ele realmente não disse nada novo, apenas reiterou o que tem sido a posição da Rússia o tempo todo. Ele recebeu uma pergunta interessante sobre, você sabe, conversar com Zelensky. Então ele fez uma descrição e explicação muito detalhada, e isso não é um insulto. Mas ele fez uma explicação bem jurídica de por que é inútil conversar com Zelensky. O primeiro ponto que ele levantou foi... Ele disse, olha, a Constituição da Ucrânia afirma que você não vai realizar eleições durante a guerra, e você pode declarar lei marcial, ele diz. Mas a Constituição não diz que um presidente eleito para um mandato de 5 anos, ao final desse mandato, pode continuar no cargo até que haja eleições. Ele diz que a Constituição deles não diz isso. O que a Constituição diz, quero dizer, foi realmente incrível. What the Constitution said. I mean, it was really incredible. He's going through this explanation. Said what their Constitution. Ele está fazendo essa explicação. Ele disse que o que a Constituição deles realmente diz é que ao final do mandato do presidente, o poder retorna ao presidente da Câmara, basicamente o presidente da Câmara dos Deputados ou o chefe do Legislativo, a Rada. E ele diz, então sim, estou disposto a conversar com Zelensky, mas qual é o sentido? Porque ele não é legalmente o presidente. O mandato dele expirou de acordo com a Constituição ucraniana. Esse foi um dos pontos que ele levantou. Ele também reagiu ao Friedrich Merz, chamando-o de maior criminoso de guerra da era moderna. E, novamente, Putin não leva esse tipo de coisa para o lado pessoal e não sente necessidade de revidar. Mas então ele entrou em uma explicação.
Ele diz, veja, nós fomos um dos 3 países que assinaram um acordo em janeiro de 2014 para resolver a crise da Ucrânia, quando Yanukovych era presidente. E ele disse, bem, o que aconteceu? No mês seguinte, em fevereiro, houve esse golpe sangrento que foi lançado, que matou muitos ucranianos e depois desencadeou os eventos que levaram à operação militar especial. Então ele diz que esses países precisam estar cientes de que são eles que têm a responsabilidade por isso, não nós. Estamos respondendo e reagindo ao que eles estão fazendo. E ele deixou muito claro, olha, gostaríamos de resolver isso pacificamente, mas, se não for possível, vamos encerrar militarmente. Ponto final. Então, como eu disse, ele não estava criando nenhuma novidade do ponto de vista de dizer algo que não tivesse sido dito antes, mas estava apenas ajudando a esclarecer que sim, ele realmente quis dizer o que disse no passado. Usando a fraseologia, o maior criminoso de guerra da face da terra, ou seja, lá qual tenha sido exatamente, pense nisso por um minuto. O homem que se encaixa nessa descrição é Bibi Netanyahu. Exatamente. Quero dizer, esse mundo de duplo e pensar deixaria George Orwell louco se ele ainda estivesse entre nós. Coronel, não sei se o senhor ficou sabendo que Tony Aguilar foi preso. Aqui está o vídeo dele. Todo americano sentado em casa agora precisa perceber que você está pagando por um genocídio. Levante-se, levante-se, América, levante-se. É hora de retomar este país desses políticos corruptos. Já passou da hora. Essa é Josie Nima, Josephine Guilbeault, nossa crioula da Louisiana na Eisenhower Media Network. E ela foi oficial do Exército dos Estados Unidos. Muito corajosa mesmo, uma mulher muito valente. E é assim, você sabe, que lidamos com pessoas que denunciam irregularidades hoje em dia. Eu diria que não existe um potencial denunciante no governo dos Estados Unidos. Devem ser milhares deles, que não trema de medo agora ao pensar em realmente denunciar algo. E esse é parte do objetivo deles. Silenciar a dissidência, deixando muito, muito claro que você será severamente punido se fizer isso. Por que ele foi preso? Eu não tinha ouvido falar disso. Isso é novidade para mim. Ele estava em uma audiência no Congresso e foi preso porque denunciou o Congresso por cumplicidade em genocídio em Gaza. Ele estava na audiência. Certo. Se não tivesse sido no prédio de escritórios Dirksen, se não fosse pelo sargento Moore Dennis Fritz e por mim, e nossa presença para intervir entre a polícia do Capitólio e os médicos contra o genocídio, quando eles entraram no prédio para se reunir com membros do Congresso e conversar com eles sobre o genocídio, eram médicos e enfermeiros, a polícia do Capitólio já estava com as algemas plásticas prontas e ia prendê-los. E nós interviemos e nos movemos rapidamente com eles para os gabinetes dos congressistas com quem íamos nos encontrar, tirando-os dos holofotes. Depois enviamos alguns e-mails bem duros para o consultor jurídico geral e também para o chefe da polícia do Capitólio. E recebemos alguns pedidos de desculpas de volta. Mas é isso que estamos fazendo agora. Se não houver alguém ali que conheça um pouco o sistema, nós o desafiamos. Israel quer capturar 83% ou 88% da Cisjordânia, Larry. E até mesmo os Emirados Árabes Unidos disseram, vocês não vão fazer isso, porque no caso dos acordos de Abraão, eles não vão aceitar. Os acordos de Abraão simplesmente seriam retirados de cena se isso acontecer. Fico me perguntando se eles ainda estão conversando nos bastidores sobre os acordos de Abraão. E nós só não estamos sabendo. Isso eu não sei.
O que está claro é que os sionistas radicais, os colonos, estão determinados a confrontar e tomar a Cisjordânia. E o Trump está colaborando com isso. O fato de terem proibido todos os palestinos, não só a autoridade palestina, de entrarem nos Estados Unidos, ele sabe, basicamente tornaram todos persona non grata. Pelo menos é assim que eu entendo. E as mortes continuam sem parar. And the killing keeps going on and on. So, when I hear like someone from the United Arab Emirates. Então, sabe, quando ouço alguém dos Emirados Árabes Unidos ou da Jordânia, a verdade é que há coisas que a Índia, a Rússia e a China, por exemplo, poderiam fazer que, na minha opinião, acelerariam o fim da campanha sionista. E isso seria impor um embargo completo e total. Nada mais de comércio com Israel, nada mais de importações ou exportações. Fechar tudo. Mas ninguém está fazendo isso. O único país que está fazendo algo de substancial para tentar parar Israel são os Houthis, no Iêmen. Os únicos. Todo o resto só faz discurso bonito, mas não faz nada. O que ouvi sobre os acordos de Abraão, Nima, e o Larry talvez também tenha ouvido, é que a pessoa que está mantendo eles vivos, por assim dizer, porque as pessoas sabem quem está por trás dele, é o Jared Kushner. Sim. Não sei se você ouviu falar sobre a seção do governo libanês. Eles estavam tentando discutir o desarmamento do Hezbollah. E a sessão foi interrompida porque os membros do Hezbollah, junto com outros membros próximos ao Hezbollah, Amal, todos os 4 ministros de Amal e do Hezbollah, saíram e derrubaram a sessão. Não há, é uma espécie de Larry, é de certa forma impressionante. Coronel, estou falando com você. É de certa forma impressionante para mim que não haja uma solução por parte dos Estados Unidos. Tudo o que se consegue lá, mesmo com a política de pressionar essas pessoas, eles não vão conseguir nada do que está acontecendo no Líbano. Mas eles insistem nesse tipo de política fracassada. O que eles querem obter do Líbano? Eles sabem que mesmo não indo tão longe contra o Hezbollah, eles sabem qual seria o resultado disso. Bem, sabe qual é a minha interpretação geral de tudo isso? É contrária ao que John Mearsheimer e Stephen Walt disseram, embora eu ache que há muita verdade no que eles disseram superficialmente. E não quero dizer que não seja importante. É importante que Israel compre nosso Congresso. Mas o verdadeiro motivo pelo qual as coisas estão acontecendo é porque os neoconservadores, os globalistas, como Doug McGregor os chama, e outros oligarcas nos bastidores, querem o que está acontecendo no Levante. Eles querem caos lá. Eles querem o caos máximo, se necessário, para derrubar o regime em Teherã, por exemplo. É como se fosse um trabalho inacabado. Talvez eles queiram ir ainda mais longe do que isso. Pense nos britânicos, por exemplo. Você poderia governar toda a região se comprasse os reis e rainhas. Bem, agora você mata reis e rainhas. É disso que se trata. Eles estão fazendo o nosso trabalho sujo no Levante, e o nosso trabalho sujo é tão pouco estratégico, tão estúpido, tão ignorante, tão mal executado e concebido quanto todas as outras coisas que estamos fazendo. Só que naquela região, de certa forma como na Ucrânia, mas acho que de maneira ainda mais horrenda, estamos matando muita gente. Mas não nos importamos. Lindsey Graham é um exemplo perfeito disso. Se eles não estivessem fazendo isso, teríamos que estar lá fazendo. Isso é quase uma citação direta do Lindsey no plenário do Senado. Agora gostamos que outros façam o nosso trabalho sujo por nós, em parte porque não conseguimos mais fazer sozinhos. Nosso exército está quebrado. Mas também porque realmente economiza esforço, dinheiro e sangue, o que às vezes pode assombrar um político se você esgotar rápido demais. Um dos países sobre os quais não falamos na cúpula foi o Irã. E ao observar a mídia iraniana e o que está acontecendo dentro do Irã, é possível perceber como a opinião pública, junto com os principais formuladores de políticas do país, está se voltando para o leste. Isso me surpreende. Mesmo com o governo anterior,
Aquelas pessoas que estavam tão dispostas a ter uma relação melhor com os Estados Unidos, elas simplesmente estão desistindo dessa mentalidade, dessas políticas, da forma como pensavam sobre os Estados Unidos. Como você vê a política iraniana? Você acha que depois de tudo isso, essas pessoas vão prevalecer? Vão convencer o governo, a totalidade do Irã, a se voltar completamente para o leste? Bem, eu acho que o Irã, do ponto de vista da sobrevivência natural, vê o desenvolvimento de relações com a Rússia e a China como essencial para fazer a economia funcionar e mantê-la viva. É uma mudança completa em relação ao que era 10 anos. Em 2015, China e Rússia estavam dispostas a se unir ao Ocidente para impor sanções ao Irã como parte do JCPOA. Agora veja só, acho que foi há 2 ou 3 dias, algum membro do legislativo iraniano atacou verbalmente a Rússia, acusando-a de ter apoiado Israel nos ataques. E olha, os russos ficaram furiosos. Ele não era um legislador, Larry, só para esclarecer. O que ele era? Sim, ele fazia parte de um dos conselhos no Irã. Ele não é um legislador. E ele era próximo das pessoas que buscam um relacionamento melhor com o Ocidente. Ele sentia que, ao fazer esse tipo de argumento, eles estavam tentando criar uma distração do que realmente está acontecendo. Vá em frente. Mas os russos reagiram com força, e Pojetkin disse algo como, vamos cuidar desse cara. Mas se você observar Pojetkin, ele estava em destaque na Organização de Cooperação de Xangai. Sabe, ele estava bem no meio da segunda fileira. Eles não o colocaram na periferia. Então eles estão reconhecendo o Irã. Acho que o Irã percebeu que o antigo desejo, o desejo de alguns iranianos, de ter uma relação mais próxima com o Islã, agora está no substituído pelo reconhecimento de que o Sudor está com o Oriente. O futuro está com os BRICS. O futuro está com a Rússia, China, Índia. E você sabe, o Ocidente vai continuar fazendo tudo ao seu alcance para tentar desestabilizar e destruir o Irã. Vi que o Irã apresentou uma queixa às Nações Unidas sobre um recente ataque terrorista que ocorreu no país, vindo do Baluchistão. E eu garanto que isso teve financiamento da CIA por trás. Então, acho que o Irã está se afastando de sua obsessão por ter uma relação mais próxima com o Ocidente. Acho que agora percebe que essa não é uma opção viável. Concordo com Larry, mas deixe-me dizer que, para mim, isso é uma indicação colossal de como somos estúpidos. Os iranianos, e você sabe disso, Nima, os iranianos toleraram a derrubada de Mossadegh. Eles toleraram, depois disso, os 25 ou 26 anos do Shah, a Savak e tudo o que isso significou. Eles toleraram todo tipo de perfídia israelense, depois da cooperação israelense, por exemplo, na guerra Irã-Iraque dos dois lados, e o mesmo conosco. Eles toleraram tudo isso até o presente momento, quando, como Larry disse, está acabando, que eles gostam dos Estados Unidos. Quero dizer, apesar de tudo isso, eles criaram uma população que favorecia os Estados Unidos, favorecia o Ocidente. Olhe para trás, se puder, para a época em que realmente dizíamos e fazíamos o que queríamos dizer sobre sermos anticolonialistas e coisas do tipo. Nós destruímos isso. Nós destruímos isso. Nós os pressionamos da mesma forma que pressionamos a Rússia a se relacionar com a China e, por fim, com a Índia. Nós empurramos o Irã para dentro. Acho que não há mais muitos iranianos que tenham uma opinião positiva sobre os Estados Unidos da América. E isso é uma verdadeira tragédia, porque eles eram um dos poucos povos naquela região que tinham e faziam isso, apesar de tudo que fizemos contra eles para destruir isso. Mas agora isso foi destruído, eu acho. Acho que o Larry está certo. Eles estão olhando para o outro lado. E tradicionalmente, você sabe disso, Nima. Historicamente, eles sempre temeram os russos. E os chineses estavam muito distantes e eram pouco relevantes naquela época para que eles tivessem qualquer sentimento real em relação a eles.
Agora eles estão em seus braços, quero dizer, eles estavam muito presentes lá, como Larry disse, na cúpula da SCO. E tenho certeza de que estarão nas próximas. E nós os perdemos. Perdemos o potencial. E tudo isso eu atribuo à estratégia do Clean Break. Não tanto aos globalistas, mas aos neoconservadores. E aos neoconservadores que ainda querem a derrubada do regime em Teherã, ou ficarão profundamente irritados. Tem que acontecer. Tem que acontecer. E eles estão aliados, como já disse antes, a mais de 50 milhões de cristãos dispensacionalistas, fundamentalistas, que acreditam que isso é necessário para completar a destruição do Levante, para que Jesus possa descer novamente. Larry, antes de encerrar, quero falar sobre o caso da Europa. É um pouco complicado porque a Europa está lidando com o conflito na Ucrânia, e eles sacrificaram muito durante a guerra. Também há a questão da imigração e todos esses problemas chegando à Europa. Mas você vê o Elon Musk, de certa forma, tentando retratar a Europa como sendo estuprada. E toda essa retórica. Aqui está uma estatística que saiu de Londres. Uma das principais questões levantadas é a alegação sobre estupradores indo para Londres. Mas a estatística é, na verdade, bastante surpreendente. Mostra que 88% dos estupradores britânicos são brancos, enquanto 82% da população britânica é branca. Ou seja, dos 82% da população, 88% cometeram esses crimes. E se você olhar para as comunidades asiáticas, que incluem pessoas da Índia, Palestina, Bangladesh, China e outros países, Certo. 7%. É 2022. E depois disso, você sabe, algum tipo de discurso de ódio, algum tipo de, sabe, colocar todo mundo no mesmo saco. É inacreditável acontecendo na Europa. Well, facts are funny things. Bem, fatos são coisas curiosas. Sabe, você cria uma narrativa e, de repente, como ousa introduzir fatos e estatísticas reais. Então, mais uma vez eu estava observando, me desculpe, estou surpreso, ou talvez não devesse dizer agradavelmente, mas eu não tinha visto essas estatísticas. Eu tinha ouvido a narrativa sobre essas gangues paquistanesas estuprando todas essas garotas, e que essa era a principal atividade dominante acontecendo agora. Então espere, 88%, você sabe, basicamente são os ingleses, os nativos, sabe? Não são os estrangeiros. Ok, aí está, estrague uma narrativa perfeitamente boa com fatos. E vimos a mesma coisa em relação ao Irã. Sabe, nos dizem, o Irã é o maior patrocinador do terrorismo no mundo. Absolutamente não é verdade. O Hamas é essa enorme organização terrorista, sabe? Em 25 anos, os palestinos, não foi só o Hamas, os palestinos foram responsabilizados por terem matado ou sido responsáveis pela morte de cerca de 1.500 israelenses em um período de 25 anos. Ora, isso é só um dia para as forças de ocupação israelenses matando pessoas em Gaza. Então, como eu disse, esses fatos começam a pesar. A Europa está em uma crise econômica e também numa crise política. E a crise política é que não há consenso. Não existe um partido majoritário. Tudo que você tem são esses fragmentos, segmentos. E assim você acaba com um governo minoritário que precisa sair em busca de outros chamados aliados e você precisa fazer concessões e acabar abrindo mão dos seus princípios nesse ponto. Mas o fato é que todos esses países europeus, de modo geral, não têm uma maioria forte, como era o caso há 20 anos. Pelo menos se podia dizer que o Partido Trabalhista era dominante no Reino Unido, mas agora veja o que está acontecendo com o Labour. Em apenas um período de 1 ano, 2 anos, eles caíram tanto em desgraça que o partido de Nigel Farage subiu ao topo. E no meio disso, suas economias estão endividadas além do limite. A Inglaterra está com uma dívida de 100% do PIB. A França está em torno de 110%. Dizem que o governo vai colapsar no domingo ou na segunda-feira na França, mergulhando em turbulência política e econômica.
A Alemanha, a dívida em relação ao PIB agora está em torno de 70, 79%, mas era 50% há 3 anos. Então o que aconteceu foi que à medida que suas economias estão colapsando internamente, eles precisam sair e pegar mais dinheiro emprestado. E eles também estão em recessão. Ou seja, nenhum deles está indo bem economicamente. E mesmo assim, o que todos estão fazendo? Vamos dar bilhões de dólares para a Ucrânia. Quer dizer, 5% do PIB. Sim, é totalmente irracional. Então, sabe, eu não acho que isso só termina com, tipo, um acidente de carro, uma implosão de algum tipo. Nima, outro lado disso, eu fui apresentado a ele de forma bem rude ontem. Você deve ter visto, foi dito na Al Jazeera. Eles fizeram um vídeo realmente impactante de uns 45 minutos sobre Mahmoud Abbas indo a Genebra, com a Assembleia Geral da ONU lá, apresentando sua carta, conseguindo uma força de paz e enviando-a para Gaza sob as regras do capítulo 7. Em outras palavras, regras de engajamento que permitem atirar. E uma mulher entrou e fez um argumento muito bom sobre por que isso não funcionaria, porque Mahmoud Abbas, eu admito que isso é verdade, é um corrupto, um velho imundo e por aí vai, e não tem interesse nos palestinos, só nos próprios interesses. E qualquer força de paz enviada, seja francesa, alemã, britânica, americana ou o que for, seria tão incrivelmente colonial que acabaria apenas ajudando Netanyahu, melhor até do que a própria estratégia dele. Mas no final faria a mesma coisa. E a única coisa que consegui responder para ela foi, olha, você tem razão. Mas se fossem tropas chinesas, talvez tropas indianas, talvez tropas turcas como tivemos na Somália. Sevik Bir foi nosso comandante na Somália. Ele era um cara bem decente, tropas bem competentes. Poderia ser diferente, porque eles não tolerariam esse tipo de coisa. Eles acabariam com as mortes e garantiriam que os habitantes de Gaza fossem alimentados, tivessem água e tudo mais. Mas isso só mostra a angústia e a ira que existem em relação à Europa, porque era sobre eles que ela realmente estava falando. Esses seriam os verdadeiros pacificadores, os franceses, os alemães, os britânicos e assim por diante. E isso seria terrível, ela disse. E eu admito, provavelmente seria mesmo. Provavelmente seria, porque tudo o que faríamos seria colocar uma camada de bondade e humanitarismo sobre o que no fim das contas seria a mesma coisa. A extinção do Estado palestino. Ela estava certa. Mas eu também acho que estava certo. Se você colocasse outros pacificadores ali, vindos desse novo mundo de luto, talvez a situação fosse totalmente diferente. E aposto com você que as FDI não disparariam um tiro sequer contra um batalhão chinês. Muito obrigado, Coronel e Larry, por estarem conosco hoje. É um grande prazer, como sempre. Boa maneira de terminar a semana. Sim, claro e ensolarado. Ótima camisa. Muito bem, senhores. Bye-bye. Take care. Take care. Bye-bye. Ciao, se cuida.